Paz e graça a todos. Está em linha mais um episódio do nosso podcast. Sejam todos bem-vindos neste podcast. Eu sou Conde Josué, o apresentador deste podcast. Hoje, os nossos convidados vão tocar numa ferida, mas também vão trazer ou vão colocar um curativo na mesma ferida. O nosso tema é o estado da juventude em Angola. Temos aqui a presença do Departamento de Juventude a nível da região de Luanda, que eu cumprimento com a paz do Senhor. Paz do Senhor, servos do Senhor. A paz. Pode falar. A paz do Senhor, servo. Serva de Deus, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Muito obrigado, amado servo Conde Josué. Muito obrigado pelo convite. Evangelista Hilda Lobato, ela que é a responsável regional do Departamento da Juventude. É uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, servo. A honra e a glória pertence ao Senhor. Muito feliz pelo convite que o Departamento da Juventude fez. Por isso estou muito feliz de estar aqui presente hoje, neste dia de podcast muito poderoso. Amém. Também está aqui, dentre nós, o responsável adjunto do Departamento da Juventude Regional, que eu cumprimento com a bendita paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, nosso bem amado servo Conde, muito obrigado pelo convite que nos foi formulado. Aproveito também de saudar todos aqueles que nos acompanham nesta hora, que Deus abençoe. Continuam ali, que certamente o Senhor vai falar alguma coisa para vós. Louvado seja o Senhor. Quero aqui também desejar as boas-vindas para o responsável do Departamento da Juventude, do altar Lucasenga, servo de Deus, João Lucala, servo Pai do Senhor. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, precioso servo de Deus, Conde Josué. E eu cumprimento todos também que nesse momento estão presentes a poder a nos acompanhar. Eu cumprimento com a bendita paz do Senhor. Sei que se eu falar alguma coisa, por favor, fique conectado até o final. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados telespectadores, durante a nossa conversa com o Departamento da Juventude, os amados poderão mandar as perguntas de acordo com o nosso tema. O nosso tema é o estado da juventude em Angola. E os amados poderão mandar mensagem para o 921 18 38 06. Repito, 921 18 38 06. Os amados poderão mandar as suas perguntas de acordo com o nosso tema. O nosso tema é o estado da juventude em Angola. Servos de Deus, como líderes de juventude, creio de mais de 15 congregações ou congregações a nível da região de Luanda, analisando como líderes como está o estado da juventude em Angola. Aleluia. Amém. Amado servo Conde, antes de entrarmos no tema do qual é o estado da juventude, mas primeiro precisamos de entender o que é a juventude. A juventude é a fase de transição da adolescência para a fase adulta, em que esta fase é marcada por várias mudanças, ou várias mudanças no seu desenvolvimento psicomotor, social, emocional. Falando também da juventude, a juventude, essa fase começa dos 16 anos e tem o seu término aos 35 anos. Esta é a definição da juventude. Agora, amado servo, qual é o estado da juventude em Angola? Falando em Angola, Angola é um país juvenil.
Angola é composta por 65% a 65% da população angolana é jovem, compreendido da fase dos 15 aos 24 anos. Então, Angola é um país muito jovem, onde tem muita juventude. Qual é o estado dessa juventude? Essa juventude, essa mesma juventude, é uma juventude que, apesar de termos um país com muita gente jovem que enfrenta muitos desafios, a nossa juventude enfrenta muitos desafios. E que tipos de desafios são esses? Temos muitos jovens formados, mas sem emprego. A taxa de desemprego em Angola é muito alta. Temos muitos jovens com muitas frustrações e, por causa desse nível de frustrações, estão a consumir, a fazer o uso abusivo de bebidas alcoólicas. Temos muitos jovens agora envolvidos em plataformas de jogos. Em cada canto das artérias das cidades, principalmente das províncias, logo nas cidades ou nas suas capitais. Temos muitos jovens presos em jogos de apostas. Temos muitos jovens também presos em vícios como de estupefaciente, lhambas, inalação de tabaco. Então, servos, esse resumidamente é o estado da juventude em Angola. Não descurar também que temos um remanescente, que também temos alguns jovens dedicados, mas maioritariamente por causa de muitas situações ou o estado socioeconômico do país, temos muitos jovens presos nesse tipo de situações, por não conseguirem lidar com certas frustrações, acabam em enveredar em caminhos que não são aprovados por Deus. Onde estão esse remanescente que a evangelista disse? Estes remanescentes são remanescentes que buscam a Deus em espírito e verdade. Em muitas igrejas encontramos jovens também com princípios, com propósitos, que entenderam que Deus tem um propósito para a vida deles. Então são estes remanescentes que se guardam, obedecem a Deus no espírito e em verdade. Como então, identificar esses remanescentes? Aleluia. Amém. Como identificar este remanescente? A Bíblia diz: pelos seus frutos vos sereis conhecidos. E então, Deus tem um padrão. A princípio, vou começar no livro de Jeremias, creio que no seu capítulo 17, versículo 7, a Bíblia diz que fomos, assim como um oleiro molda um vaso, assim fomos nós formados. Então, fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, existe um remanescente que entendeu que o seu propósito na terra é fazer a vontade de Deus. Embora ele entendendo que está no mundo, ele sabe que não pertence ao mundo. Por isso ele se guarda, obedece à palavra do Senhor, obedece às instruções do Senhor, porque ele sabe que, embora está no mundo, ele foi feito por Deus. Então, a essência de Deus, a santidade, o temor a Deus está dentro dele. É assim que identificamos quando uma pessoa ou quando um jovem obedece a Deus, pelos seus frutos, pelas obras que ele apresenta. E sabemos quais são as obras de Deus, que é o amor, a bondade, a fidelidade, o temor a Deus. Se identificamos que um jovem tem essas qualidades, então, servo, estamos diante de um servo de jovens que realmente obedecem a Deus. Amém. Conseguimos aqui ouvir a explanação da evangelista concernente o estado da juventude em Angola. Também temos aqui o responsável adjunto da juventude a nível da região, servo de Deus. Naquilo que é análise feita pelo servo de Deus, como está o estado da juventude em Angola? Obrigado pela questão que me foi colocada. Falar do estado da juventude em Angola, vamos falar de uma maneira muito abrangente, mas não queria eu trazer de uma maneira muito abrangente, sabendo que nós somos cristãos. Paulo, em 1 Coríntios 5, no seu versículo 9, ele aconselha algo muito importante. Ele diz o seguinte: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Mais abaixo, no 11, ele fortifica a dizer alguma coisa. Ele diz o seguinte: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com quaisquer pessoa que afirma ser vosso irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra ou caluniador,
embriagado ou estelionatário, obrigado, isso mesmo. E depois assim, com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Isso quer dizer que eu vou trazer uma apreciação diretamente ligada para os nossos irmãos, aqueles que estão conosco na fé. Amém. Não vou ser muito abrangente para aqueles que não estão conosco na fé, porque aqui Paulo está a aconselhar que não vamos olhar naqueles que estão fora, vamos olhar naqueles que estão dentro, porque Mas quando nós olhamos a Bíblia, sim, a Bíblia chama todos, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. É porque o Paulo, é porque o Senhor, Jesus Cristo, ele olhou também para aqueles que estão fora. se nós poder olhar mais no versículo 12, ele diz assim: pois como haverá de julgar os que estão fora da igreja? Continuando, todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Então aqui Paulo ele está trazendo uma coisa muito importante. Quando a gente está a pregar a Bíblia toda, ela se dirige para a igreja, não para aqueles que estão fora da igreja. Precisamos ter noção disso. Por isso que eu frisei que vou trazer uma abordagem para aqueles jovens que estão dentro da igreja. Mas por que não traz uma mensagem para todos? Porque nesse preciso momento nós estamos em direito, estamos ao vivo e todo mundo está nos acompanhando, até as pessoas que não vão na igreja. Exatamente. Só que quando você se dirige para a igreja, de certa forma a igreja é a imagem do mundo. Diz que os cristãos são a luz do mundo, o sal da terra. Então quando você mexe na igreja, você está a mexer para o mundo todo. Desculpa ainda, primeiro pode nos definir quando se fala de igreja, o que está a se referir? Quando falamos de igreja, estamos a falar da cota parte que tem a imagem de Cristo, que anda em obediência a Deus. Porque a igreja é nada mais que a reunião dos santos. Mas quando nós olhamos a Bíblia, vamos entender que quando o Senhor fala de igreja, está se referindo ao nosso coração. Amém. Glória a Deus. Mas quando a Bíblia fala que a igreja é o nosso coração, ele está exatamente a se referir ao coração daqueles que servem Deus na verdade. Porque existe uma igreja santa. A Bíblia vem falar que Cristo vem buscar uma igreja santa. Então, para Cristo, o que vale é a igreja santa. Vamos lá trazer num âmbito mais coletivo, sim. Temos várias igrejas. A Bíblia, quando olhamos para Apocalipse, no seu capítulo 3 em diante, aí vamos encontrar muitas igrejas. Né? Sim. Mas vamos ver que existe uma igreja que anda conforme Deus orienta. Quer dizer, eu quero falar dessa igreja. Eu quero me referir nessa igreja, mas trazendo uma abordagem que abarca todas as outras igrejas. Não que abarca aqueles que não querem ser igreja. Porque existem uns que não são igreja, nem todo o coração é igreja. Como assim? Por quê? Porque a Bíblia está a falar que quando para você ser igreja, você tem que aceitar que você faz parte de uma congregação. Nem todo mundo congrega. Mas, servo do Senhor, Amém. eu gostaria ainda, antes de nós sair do foco que é o estado da juventude, trazer uma abordagem que faz sentir o estado da juventude. Amém. Eu tenho aqui 2 pontos. Eu gostaria de dividir a juventude dentro da igreja em 2 grupos. Amém. Existe um grupo que, segundo Mateus 6, no seu versículo 33, o Senhor vem trazer uma... Vamos lá no 32, disse... sim, no 30 ele fala o seguinte, que em primeiro lugar é buscar o reino dos céus. Outras coisas serão acrescentadas. Mas só que se a gente subir mais acima, vamos ver o Senhor a falar a respeito das coisas que serão acrescentadas. Ele fala o que comer, o que beber, o que vestir. Essas coisas não se preocupa. Mas buscar primeiro o reino dos céus, porque todas essas coisas, quais são as coisas? Exatamente o que ele aponta em cima, o que comer, o que beber. Então, nós temos na igreja uma juventude que em primeiro lugar vai buscar na igreja o que comer, o que beber e o que vestir. Não se preocupa com o reino dos céus. Só que, do outro lado, temos uma outra juventude que fala em Mateus 7:21, que são a juventude que realmente eles vão buscar poder. Eles querem curar, eles querem profetizar, eles querem expulsar demônio, mas quando a gente vê mais abaixo, eles não andam conforme a obediência do Senhor.
Quero dizer que dentro da igreja existem jovens que estão despreocupados com aquilo que é o negócio do Senhor. Jovens que estão despreocupados com a vontade do Senhor. Eles querem buscar a sua própria vontade. Eles querem poder, mas por que querem poder? Querem poder porque sabem que o poder traz dinheiro, porque é por isso que eles estão a profetizar, estão a cobrar pela profecia, eles estão a orar e as pessoas estão a ficar curadas em nome de Deus e estão a cobrar pela cura. Eles vão numa casa que está endemoniada, oram para expulsar demônio e cobram. Mas falando disso, a Bíblia diz: do seu suor comerás o teu pão. Nós, Amém. Glória a Deus. Um cristão pregar para um fim. Mas quando você traz do teu suor comerás o teu pão, isso não se aplica à palavra de Deus, porque diz que de graça a Deus, de graça recebes, de graça a Deus. Isso o Estevão, em Atos 8, quando ele foi anunciar a palavra do Senhor, ele anunciava poderosamente, com muito fervor e com muito poder do Espírito Santo. Amém. Só que depois, os discípulos, o Pedro e os outros ouviram do que estava a decorrer. Então, se reuniram e foram também lá para anunciar a palavra. Ele anunciaram a palavra e curavam com o poder do Espírito Santo. Eis que as pessoas ouviam, se convertiam e ficavam curados. Mas lá tinha um feiticeiro, um magieiro, que assumia aquele bairro todo. O que aconteceu? Ele foi até ao discípulo e falou: olha, me dão também um pouco desse poder. Eu vou pagar a vocês. O que os discípulos responderam? De graça recebes, de graça dás. Vai você e o teu dinheiro para quê? Para o inferno. Para o inferno. Por que eles responderam o seguinte? Porque a palavra de Deus, aquilo que vem do Senhor, ninguém recebeu porque merece alguma coisa. Nós recebemos porque tivemos a graça de receber os dons do Espírito Santo. Amém. Servo de Deus, permita-me aqui intervir. O pecado tem um salário. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Exatamente. Agora, como fica daqueles pastores que não trabalham? Amém. Glória a Deus. Os pastores que não trabalham, eu aconselharia em primeira instância, estão a se entregar na obra, Deus abençoa. A igreja deve ajudar sim, mas é a igreja que deve ajudar, não o pastor que deve cobrar que a igreja lhe ajuda. Mas o aconselhável é que o pastor ainda assim procura algum emprego para poder ter alguma coisa e de tal maneira poder também ajudar as ovelhas, porque o trabalho do pastor é ajudar as ovelhas, é cuidar das ovelhas. Não que o pastor fique relaxado e espera que as ovelhas o cuidem por total. É importante que enquanto o pastor não tem onde tirar, as ovelhas estejam aí, acudem às dificuldades do pastor, mas o pastor deve se esforçar para encontrar alguma coisa para ajudar posteriormente as ovelhas. Mas ainda continuando no que eu estava a abordar, mas por que temos ainda uma juventude com essa dificuldade? Que buscam poder, buscam o que comer, o que beber, e a igreja está perturbada. Por quê? Porque é o estado do seu coração. O estado da juventude depende do estado do coração. Onde é que está o tesouro da juventude? O tesouro da juventude está naquilo que ele aparenta ser. A juventude vive uma vida de aparência. Por isso que ele vai diante da igreja, vai pedir o que comer, vai pedir o que beber, o que vestir, e outro grupo vai para a igreja, mas só querendo poder para profetizar, poder para curar e poder para expulsar demônios, porque sabem que vão ser conhecidos por muita gente. Então, quando olhamos com esse objetivo que a juventude tem de ir buscar na igreja, na casa do Senhor, então podemos concluir que o estado da juventude é muito precário naquilo que é a espiritualidade. A juventude tem um coração distante do Senhor, porque eles não vão buscar aquilo que é necessário na casa do Senhor. Esse estado da juventude é um estado precário, uma juventude sem direção, uma juventude sem propósito e uma juventude sem coordenação do Senhor. Essa juventude que nós temos hoje em Angola, essa juventude que nós temos hoje dentro da igreja. Amém. Servo João Lucala, nos traz um pouco sobre o estado da juventude em Angola. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela oportunidade. Dizer acerca do estado da juventude em Angola.
estatisticamente vê-se que a maioria do povo que nós temos, ou seja, o povo que nós temos é maioritariamente jovens. E vendo na estatística, e segundo a Bíblia, o que a Bíblia vem dizendo, deve-se que a juventude que Angola tem, que Angola possui, maioritariamente estão distantes do Senhor. Por que estão distantes do Senhor? Ele aplica o inverso do que a Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que o apóstolo Paulo aconselha ao Timóteo. Assim diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo 2, 22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Na verdade, essa passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele aconselha ao Timóteo jovem, para seguir a pureza, o coração puro que eles podiam ter para poder seguir a obra integramente do Senhor. E nós vemos a juventude nessa fase, eles não seguem, podendo ir à igreja vão, muitas pessoas vão à igreja, muita juventude, mas ele aplica o inverso que o apóstolo Paulo fala, o que a Bíblia vem aconselhando, que devemos fugir do desejo da mocidade. Porque é nessa fase da mocidade que a juventude, é nessa fase da mocidade que nós jovens fizemos muitas coisas, queremos experimentar muitas coisas, só que essas coisas que queremos experimentar fizemos não agradam ao Senhor. Isso afasta-nos da presença do Senhor. Olhando na situação que nosso país enfrenta, é lastimável, lamentável, porque a juventude dessa nação angolana, está totalmente afastada do Senhor. É uma juventude que não aplica os preceitos bíblicos. É uma juventude que podendo ir, vão à igreja, mas não cumprem com os mandamentos de Cristo. Por isso é que é o estado que a juventude angolana se encontra, é o estado que a nação se encontra, desagradando ao Senhor, porque não aplicamos o que a Bíblia vem dizendo, que devemos fugir dos desejos da mocidade. Amém. Amém. Servo de Deus. Os servos de Deus são líderes de juventude, lideram igrejas a nível da região de Luanda e conhecem os jovens que os servos lideram. Na visão que os líderes de juventude têm, o que Deus espera para a juventude? Amém, servo de Deus. É uma pergunta muito pertinente. Qual é o olhar de Deus para a juventude? Eu aqui, antes de responder essa pergunta, servos, nós precisamos de entender o porquê que Deus espera da juventude. Servo, permita-me que leia aqui o livro de Jeremias, no seu capítulo 18, versículo 6, diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Servos, aqui entendemos que nós fomos feitos por Deus. Deus nos moldou segundo a sua imagem e a sua perfeita semelhança. Tudo que foi criado por intermédio da palavra do Senhor. O Senhor disse: haja luz, haja luz, haja terra, haja terra. Haja separação e houve por intermédio da palavra. Mas quando foi a vez de fazer o homem, Deus usou as suas mãos. Por isso é que ele diz: assim como faz o oleiro, assim sois vós na minha mão. Que significa fomos feitos pelas mãos do Senhor. Mas por isso é que o Senhor espera muito da juventude. Por isso é que o Senhor tem uma advertência para a juventude. Se olharmos a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: Ninguém despreza a tua mocidade, mas sem um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé. O que Deus espera? Deus espera que, como a juventude, Deus, quando fez o homem, fez a sua imagem e semelhança. O que Deus espera da juventude? O Senhor sabe que na juventude é a melhor fase para qualquer pessoa. Temos a fase da infância, que é a fase da inocência. Temos a fase da adolescência, que é a fase de muita instabilidade, de que cada pessoa vai se descobrindo o seu eu. Mas quando começamos a entrar na fase da juventude, é uma fase em que o jovem já começa a ter plena consciência do que ele é, do que ele deseja, do que ele espera, quais são as suas aspirações, o que ele pode fazer, como ele pode se desenvolver para começar a trilhar o seu percurso ou o seu destino.
Por isso é que nesta fase, sabendo o Senhor que esta é a melhor fase, onde o jovem está com o seu perfeito vigor, a sua energia, a sua força, a sua vitalidade, onde o jovem pode conseguir muita coisa, aí o Senhor também nos adverte: jovens, não desprezem a vossa mocidade, mas sejam um exemplo. O que o Senhor quer dizer? Apesar do que você deseja, apesar de que você está na melhor fase, que você precisa de começar a se organizar para ter um futuro, mas sem um exemplo naquilo que você fizer, sem um exemplo na fé para com todos. Quer dizer que a tua vida, a tua juventude deve ser para Deus, para trabalhar para Deus, para honrar a Deus, no teu emprego, o emprego que você quer, a escola que você quer, o curso que você quer fazer, em cada lugar em que você for, mas você deve sempre espelhar a imagem e perfeita semelhança de Deus, que é a santidade de Deus. Por isso, é o que Deus espera aqui, como jovens, sejamos santos, justos, retos. Eclesiastes no capítulo 12 diz, Eclesiastes no seu capítulo 12, versículo 1 diz, o Senhor diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O Senhor está nos dizer, jovens, porque, servos, a maior advertência vem para a juventude. Porque é a juventude que tem muita energia, tem muita força. Por quê? Porque a juventude é que impulsiona qualquer organização. Para ter crescimento num país é a juventude que precisa de trabalhar, que precisa se proliferar, que precisa crescer. Para ter um crescimento numa igreja é a juventude que tem força, tem vigor para ir ao campo para evangelizar. Para o desenvolvimento do socioeconômico é a juventude que tem força, tem vigor, que precisa de trabalhar. Porque ela tem energia. É nessa fase que o Senhor sempre está nos chamando. Nessa fase, jovem, que você tem energia, que você tem vigor, que você acha que pode muita coisa, que você está na tua plenitude. Lembra-te do teu Criador. Me lembra, me serve, porque não te esqueça que eu te fiz como um oleiro, que eu te moldei, que eu coloquei em ti a minha essência, a minha imagem e semelhança. Por isso, como jovem, faz o que você pode lutar, pode estudar, trabalha, se organize, cresça. Mas que acima de tudo, eu, o Senhor, eu que sou o teu Deus, eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos, eu que te fiz do pó da terra, eu que te moldei, eu que te coloquei a minha essência, eu que te fiz segundo a minha imagem e semelhança, eu que fiz com que o meu filho amado morresse por ti. Não despreze a tua mocidade, porque, servo, se a juventude que é a melhor fase, se o jovem não andar segundo os padrões de Deus, se o jovem não andar segundo a santidade, segundo o propósito de Deus, esse jovem, quando envelhecer, vai se tornar uma pessoa carente, uma pessoa amargurada. Porque não há melhor forma de crescer na presença de Deus. É que nós vimos, quando vemos pessoas que cresceram na presença de Deus, e quando eles foram envelhecendo, o comportamento é outro. Vai ser um velho, mas um velho sábio, um velho reto, que apesar das vicissitudes, das dificuldades que ele enfrentou e enfrenta, mas assim ele tem esperança, tem fé, ele confia no Deus. Mas se um jovem despreza a sua mocidade, gasta toda a sua juventude no mundo, não obedece ao Senhor, não obedece às sagradas escrituras, não anda segundo os mandamentos do Senhor. O que acontece quando não andamos segundo a palavra do Senhor? Começamos a colher os frutos das maldições, que está descritos em Deuteronômio 28:15. E, consequentemente, este jovem que na sua velhice não obedeceu a Deus, torna-se uma pessoa amargurada, torna-se uma pessoa amargurada, rancorosa, até apóstata. Por quê? Porque ele não pegou a sua melhor fase, que é a juventude, e entregou no Criador. E entregou em Deus, que é o nosso Senhor, Deus de Jeová dos Exércitos. Amém. Isso que a evangelista acabou de trazer aqui para a juventude é profundo. E eu quero também dirigir palavra para o servo Manuel com o servo João Lucala. Quero dizer o seguinte: como podemos descrever o estado da juventude no dia de hoje? Porque daquele que tem visto a juventude a nível de Angola, vamos encontrar o pecado se multiplicou na juventude,
a imoralidade sexual se multiplicou. Nesse preciso momento, se nós sair na rua, vamos ver muito jovem se perder. E aí vem a pergunta: como podemos descrever o estado da juventude? Sim, muito obrigado. Como eu falava no princípio, em 3 palavras podemos resumir o estado da juventude em Angola. A juventude de Angola está sem sensibilidade, sem direção e sem propósito. Como assim? Mas por que está sem direção, sem sensibilidade e sem propósito? Primeiro, é porque a juventude deixou de cuidar do seu coração. Em Provérbios 4, 23, ele diz o seguinte: acima de tudo, o que se deve preservar guarda o interior da razão, pois é a disposição do coração que depende toda a tua vida. Então aí começou o problema. Ali começou o problema. A juventude não está a guardar o seu coração. A juventude está a deixar o coração para que o coração receba tudo que o mundo está a dar. E quando e porque o Salomão entendeu isso, o Salomão escreveu. Mas Jesus, ele vem que fortificar. Jesus vem dizer em Marcos 7:28, diz o seguinte: as ambições desmedidas, as maldades, vou começar no 21, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. 22 diz o seguinte: as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a desvassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impuro. Então, nós conseguimos ver que afinal tudo depende do coração, tudo sai do coração. Se a juventude ou está sem sensibilidade, está sem direção, está sem propósito, é porque a juventude parou de cuidar do seu coração, assim como em Provérbios 4, 23 orienta. Uma juventude que não cuida do seu coração, ele começa a se importar com o exterior, começa a se importar com o mundo. Quer dizer que na vida dele vale mais o que Deus orienta, ou ser obediente a Deus, do que as opiniões públicas. São juventudes que andam segundo a opinião pública. Por isso que temos ainda juventudes dentro do ministério, dentro da igreja, por cima do altar, a andar no pecado sexual. Temos juventude a dirigir a igrejas, porque hoje, se nós entrarmos em várias igrejas pentecostais, metodistas, Bom Deus e igrejas evangélicas batistas, vamos encontrar jovens no altar. Mas são jovens que não estão a andar, inclusive também no Ministério de Arrependimento e Santidade. São jovens que estão no pecado sexual, jovens que estão na mentira, jovens que estão na falsidade. São jovens que têm uma personalidade dentro da igreja, mas têm uma outra personalidade fora da igreja. Mas por quê? Porque eles abriram seu coração para isso. Eles esqueceram que a Bíblia vem aconselhar em 1 de Coríntios 15, que as más companhias corrompem os bons costumes. São jovens que se assentaram no meio dos escarnecedores, mas Davi ele especifica algo muito importante, porque ele deu conta que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele falou o seguinte: não se assenta na roda dos escarnecedores, nem ouve o conselho dos ímpios. Mas por que Davi explanou isso? Porque ele sabia que quando você se senta na roda dos escarnecedores, tu vais se escarnecer. Desculpa só, para não te cortar o raciocínio. Sim. Se um jovem cristão não se sentar onde estão os jovens mundanos, como que este jovem cristão vai ganhar um mundano? Vamos lá. Uma coisa é você se sentar na roda, e uma coisa é você ministrar a palavra para esse jovem mundano. Mas por que David falou sobre isso e Paulo voltou a fortificar no
no seu livro de Coríntios. Porque isso já aconteceu, servo do Senhor. Isso aconteceu em Gênesis. A Eva era a má companhia do Adão. Por isso que Adão caiu. Não, servo de Deus. Não. Deve deixar claro essa parte. Deixa Como eu que Deus explicar. vai colocar, ou vai dar uma esposa à má companhia? Não é que Deus deu uma esposa que era má companhia para o Adão. Mas a Eva sentou com uma má companhia que era a serpente. A serpente corrompeu a Eva. A Eva já estava corrompida quando sentou com a serpente, ouviu a serpente. Ela sentou na roda com os escarnecedores. Os escarnecedores escarneceu, a Eva estava totalmente corrompida. Depois a Eva vai sentar com Adão. Vê que a má companhia da serpente para Eva deixou cair a Eva. E a má companhia que a Eva se tornou depois de sentar com a serpente deixou cair o Adão. Por isso que mais em frente o Davi percebeu afinal, no princípio o nosso pai lá no princípio caiu através da serpente. A Eva sentou com a serpente, lhe corrompeu. Por isso, então vou aconselhar para os meus filhos e os descendentes que não se sentam na roda dos escarnecedores, nem ouvem conselho, porque a Eva não só sentou. A Eva ouviu o conselho da serpente, que é a escarnecedora. E há pessoas, há jovens que ouviram conselhos de pastores e estes jovens foram decepcionados por causa desses conselhos. E eles tiraram toda a confiança nos pastores. Como esses jovens podem confiar mais nos pastores? É o seguinte, eu poderia falar o seguinte. Na Bíblia, Sim. a Bíblia é claro. A Bíblia ele traz exemplos claros. Nem todo mundo é pastor. Nem todo mundo que se intitula pastor serve a Deus. Vou trazer novamente o Mateus 7:21. Ele diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E quando ele falava disso, ele não falava de uma ovelha que estava ali e não servia a Deus. Ele falava estritamente de pastores. Porque são pastores que estão no altar. Porque eles, a Bíblia não está falando que eles fizeram com feitiço. Eles estavam a reivindicar a Deus. Porque eles fizeram mesmo. Eles falaram em teu nome. Eles não falaram que não fizeram. Quando ele fala em teu nome, não está falando que ele recebeu feitiço. Ele fez mesmo. Em nome do Senhor, ele curou. Em nome do Senhor, ele profetizou. Em nome do Senhor, ele expulsou demônio. Mas estava em pecado. É que alguém que está em pecado não vai te dar um conselho que te direciona ao Senhor. Porque ele até pode ter mensagem. Mas a mensagem que ele vai trazer não tem o poder do Espírito Santo. E, servo de Deus, como identificar esses pastores que têm a mesma autoridade, mas não têm o poder do Espírito Santo? É fácil. Olhamos pelos frutos do Espírito Santo. Em Gálatas já falou tudo. A líder no princípio falou algo muito, muito importante que está mesmo em Mateus 7, está lá nos 18. Mateus 7:18. Ele fala que pelos seus frutos conhecereis. Não pode um fruto mau não pode uma árvore má dar fruto bom. Não pode. Então é fácil. Se o pastor não prega o que vive, o pastor não é bom pastor. Se o pastor não vive o que prega, não é bom pastor. Servo de Deus, eu creio que é o Paulo que diz vive o que eu prego, mas não aquilo que eu vivo. Ele falou sejam meus imitadores. Mas há uma personagem na Bíblia que diz isso, só estou a esquecer aqui quem disse. Não, mas quando olhamos para a Bíblia, servo, desde o princípio, até Jesus falou que sejam meus imitadores. Ele prega. Amém. Não só prega, mas também aconselha as pessoas que lhe ouvem a ser imitador dele. Quero dizer que não basta você pregar, não basta você anunciar, mas como é que você vive? Você vive o que pregas? Porque as pessoas não vão olhar só naquilo que você está a pregar, vão olhar na forma que tu estás a viver. Porque eles vão comparar o que ele vive com o que ele prega. Por isso que ainda assim, nós encontramos muitos cristãos, inclusive nossos irmãos em Cristo que vivem conosco, que congregam conosco. O mundano lhe fala, vale a pena só que não vou para a igreja. Mas por que o mundano lhe fala, vale a pena só que não vou para a igreja? É exatamente disso, porque ele prega uma coisa, mas vive uma outra coisa. Ele prega que fofocar é pecado, mas ele fofoca.
Ele prega que resmungar é pecado, mas ele ainda resmunga. Ele prega que fornicação é pecado, mas ainda fornica. Então, olham para esse tipo de servo. E ele fala, é amigo dele, porque quem fala isso é um amigo teu que vive contigo, anda contigo. Ele sabe os teus caminhos, o que é que você faz. Então ele vai falar, vale a pena eu que não veio do que você que vai pregar. Porque ele fala isso para ele? Conhece a tua vida. Então, não é o que você prega, é o que você vive. Por isso que o Senhor falou, apartai-vos de mim, vocês que praticais que? A iniquidade. Porque ele mostra uma coisa diante do Senhor, mas vivem outra por trás. E o Senhor é aquele que conhece tudo, sabe tudo. Ele é onipresente. Ele está em todo momento, a todo momento. É isso que é. Amém. Amados em Cristo Jesus, por favor, escrevam para nós no número 921 18 38 06. Repito, 921 18 38 06. Manda uma mensagem para nós de acordo com o tema que estamos a abordar aqui. Servo João Lucala, os jovens estão mais comprometidos com Deus ou apenas com a religião? Na verdade, os jovens estão mais comprometidos com a religião do que com Deus. Nos faz entender como assim os jovens estão mais comprometidos com a religião do que com Deus? Ok. Por que essa afirmação? Porque na verdade muito se vê que são muitos jovens que vão à igreja, são muitos jovens que carretam uma Bíblia Sagrada, são muitos jovens que cantam no coral ou dizem ser cristão, mas o seu comportamento, a sua atitude descredibiliza, reprova-os como filho de Deus. Pois aqueles que são de Deus, a Bíblia diz que aqueles que são de Deus crucificam a carne. Apóstolo Paulo vem dizendo. Amém. O que é crucificar a carne? Amém. Crucificação da carne significa abandono do pecado, rejeitar todas as coisas que o mundo tem para propor quanto à juventude. Crucificação da carne quer dizer estar na cruz no lugar de Cristo, assim como Cristo andou nesse mundo, independentemente do que o mundo tinha para lhe oferecer, Cristo rejeitou todas as coisas. Isso chama-se crucificação da carne, rejeitar o que a carne tem para poder dar à juventude, os prazeres mundanos. Quando você rejeita essas coisas, você segue se quer crucificialmente Cristo Jesus, estás a crucificar a carne. Amém. Abandonar as coisas mundanas. Servos de Deus, uma pergunta para todos os servos. Existem jovens que defendem ainda a palavra do Senhor na região de Luanda? Amém, servos. Existem sim servos que defendem a palavra de Deus na região de Luanda. Se existem servos, ou se existem jovens que defendem a palavra do Senhor na região de Luanda, como que vamos encontrar ainda pecado nas ruas da cidade de Luanda? Servo de Deus, a palavra é santa, mas as pessoas é que são pecaminosas. A palavra diz, o Espírito Santo testifica, traz uma mensagem, repreende. Nós estamos, nesta terra, nós estamos como embaixadores de Cristo. Viemos cumprir, o cristão é como embaixador de Cristo, veio cumprir uma missão aqui na terra. Mas como embaixador, todo cristão é como embaixador. Mas como embaixador existem também embaixadores que acabam se corrompendo com a cultura do país em que ele está a viver, em que ele está acreditado. Por isso é que também, hoje em dia, temos muitos jovens que se intitulam como cristão, acarretam no seu peito que é cristão, vestem-se muitas das vezes com bata comprida, com fatos, usam a Bíblia aqui nas axilas, andam como se fossem cristão, falam como se fossem cristão. Mas a verdade, ele é cristão visivelmente, mas as suas atitudes, mas as suas práticas, mas o seu comportamento, mas o seu caráter não espelha a Cristo. Por isso é que servo do Senhor. Temos muitos jovens ainda que se intitulam como cristãos, mas continuam no pecado. Por quê? Porque ele prefere zelar pela imagem de cristão do que verdadeiramente viver.
Temos muita gente, muitos jovens que se intitulam como cristãos. Eles estão convencidos de que são cristãos, mas não estão convertidos. Esse é o estado, por isso é que temos muitos jovens ainda no pecado. Mas sim, servo, temos sim ainda um remanescente na região de Luanda, que dia após dia tem se preparado diligentemente na palavra, na obediência, no temor a Deus para se preparar. Servo, permita-me só ler um pouco de Jeremias, no seu capítulo 1, versículo 7, diz assim, e eu vou enquadrar o porquê que ainda temos muitos jovens no pecado. No livro de Jeremias, no seu capítulo 1, no seu versículo 7, diz assim, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. O que significa jovem? Ainda temos muitos jovens que ainda acham que ainda é muito jovem para fazer alguma coisa. Ela ainda acha, ainda sou muito jovem que é para começar já a ter essa responsabilidade da igreja. Eu sou muito jovem que é para ficar, já parece um papá, um pastor. Eu sou muito jovem para obedecer. Eu ainda quero viver minha mocidade. Quando eu chegar na faixa dos 40 é que eu vou me dedicar para a igreja. Por isso temos ainda jovens, mesmo estando dentro da igreja, mas a sua mentalidade, quer dizer, ele está fisicamente na igreja. O seu corpo está na igreja, mas a sua alma está fora, está no mundo. Por isso é que ele dentro da igreja não consegue se firmar, porque o que é mais importante é que o seu coração está nas práticas do mundo. Mas servo, eu havia frisado que a juventude começa dos 16 aos 30 e termina na fase dos 35 anos. Deus se importa tanto com a juventude, Deus ama tanto a juventude, que até o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, é jovem. O nosso rei, o nosso criador, o nosso redentor, o nosso salvador, o nosso remidor é jovem. Cristo Jesus começou o seu labor, a sua fase, ou a sua atividade, ou o seu ministério na juventude. Começou com os 30 anos. Que ainda estava na juventude e terminou o seu trabalho no Senhor, a sua diligência no Senhor aos 33 anos, que significa que ainda começou na juventude, quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário aos 33 anos, ainda era jovem. E como jovem, Jesus Cristo é o maior exemplo, o nosso Criador, o nosso Salvador é o melhor exemplo para a juventude. Tanto que a Bíblia no livro de João, no seu capítulo 4, versículo 34, Senhor Jesus deu um exemplo, deu uma advertência, deu um conselho. Disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a obra. Então, amados servos, amados jovens de Luanda, amados jovens de Angola, como jovens fomos comissionados com um propósito. Como jovens nós temos uma única e exclusiva responsabilidade. Único e exclusivo trabalho do jovem é obedecer cegamente as instruções e seguir as instruções do Senhor, porque fomos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Então, como um criador, nós precisamos de obedecer a palavra, porque até o Senhor, até o nosso Pai, até o nosso Senhor, Deus, o nosso Deus dos exércitos, nos deu um rei, nos deu o salvo, nos deu Jesus Cristo. Ele é jovem. Então, Jesus Cristo passou por todas as fases da juventude. Da adolescência, nosso Senhor passou. Da juventude, nosso Senhor viveu. As frustrações, as decepções, as lamentações, todas as fases, todo o episódio, todo o processo que a juventude passou, nosso Senhor passou. Então, nenhum jovem pode dizer que é muito jovem, que é muito miúdo, igreja, servos, jovens. A nossa juventude é para Cristo. O nosso viver, o nosso ser é para Cristo Jesus. Fomos feitos para servir, para honrar, para obedecer verdadeiramente, única e exclusivamente Deus. Amém, Senhor. Amém. Nestes jovens que defendem a palavra do Senhor, como podemos identificá-los? Amém, servo de Deus. Como podemos identificar estes servos ou estes jovens que
que seguem ou que obedecem à palavra do Senhor. Servos, primeiro é que tudo tem uma marca, uma identidade. Como é que identificamos que esta pessoa é um gatuno ou um ladrão? Por causa da identidade ou da característica ou do comportamento que ele acarreta. Porque vamos ver qual é o comportamento dele. Ou como é que identificamos que essa pessoa é um meliante em função daquilo que ele faz no seu dia a dia, do que ele apresenta. Porque ele assalta, ele não tem respeito, ele não tem reverência, ele causa muitos problemas. Ele é, na sua sociedade, no seu local, na sua circunscrição, é considerada como uma pessoa não grata, uma pessoa uma pessoa sem caráter, uma pessoa que não dá gosto. Mas também existem pessoas que acarretam a identidade de Deus. Deus tem uma identidade, Deus tem uma marca. Para identificar um cristão, não uma pessoa que acha que é cristão, mas para identificar um cristão, quer dizer, aquele que verdadeiramente renunciou tudo, largou as suas paixões, deixou de ser o eu, deixou de ser eu sou o Pedro, eu sou a Paula, eu sou a Hilda, mas para viver segundo a vontade perfeita, para se tornar servo. Porque o apóstolo, acho que foi Pedro que disse primeiro, Pedro, servo, acho que foi apóstolo, Paulo e servo e apóstolo de Deus. Então, um verdadeiro cristão, antes até de acarretar o seu nome, antes de ser o que ele é servo. Antes de ter um título que ele tem de pastor, de bispo, de arcebispo, de evangelista, de obreiro, ele se torna servo. Então, para identificar que um jovem, para identificar que uma pessoa é cristã, é quando ele deixa de fazer a sua vontade para obedecer a palavra, para obedecer exclusivamente Deus. Quer dizer que ele tem obediência total às instruções, obediência à palavra de Deus. Vamos ser, é isso. Amém. Amados líderes, será que ainda há uma esperança para a juventude de Angola? Assim, há uma esperança. Por que é na esperança? Porque sabemos nós que Jesus Cristo não veio buscando a sua igreja. Há ainda esperança, porque ainda é remanescente que incansavelmente, conforme defendeu a nossa líder, que vão anunciando a palavra, ainda há jovens que saem à rua para poder anunciar o Evangelho de Cristo. E com o anúncio do Evangelho de Cristo, com o anúncio da palavra de Deus, temos esperança que esse evangelho vai alcançar muitos jovens e vai abandonar as más práticas, vão abandonar os maus caminhos. Por isso, enquanto Cristo não vai buscar a igreja, a sua igreja, enquanto ainda pessoas que têm compromisso com o evangelho de Cristo, enquanto há jovens que saem às ruas para anunciar, para dizer que Cristo vem buscando a sua igreja, que arrependeu dos vossos pecados, ainda há esperança que há jovens que poderão deixar mais prática, que se converterão na verdade em Cristo Jesus. Amém. Servo Manuel, há esperança para a juventude? Sim, há sim esperança, há esperança, mas é importante que a juventude, conforme diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Então precisamos de tirar o conforto deste mundo. Só quando nós tirar o conforto deste mundo, ali sim nós vamos conseguir voltar. Que a esperança há. Enquanto o Messias ainda não veio buscar a sua igreja, enquanto a trombeta ainda não soou, enquanto as 5 virgens prudentes ainda não saíram da terra, há esperança sim. Há esperança. Mas importa ainda dizer que precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo, precisamos ser transformados, precisamos entender, assim como Nicodemo entendeu, a necessidade de nascer de novo e vivermos uma vida agora com Cristo e deixar todas as coisas antigas se fazerem velhas e morrerem com Cristo, renascerem novas práticas e obras com Cristo. Aí sim vamos conseguir alcançar a graça, vamos conseguir alcançar a salvação, porque temos que nascer. Por que temos que nascer de novo? Porque nós precisamos nos tornar filhos de Deus. No céu não vai ninguém que não é filho de Deus. Então, a esperança,
Mas para isso precisamos nos tornar filho de Deus, porque no céu não tem espaço para quem não é filho de Deus. Como um jovem pode ser filho de Deus? É muito simples. Precisa andar em obediência, porque Jesus falou, se nós vamos olhar um bocadinho em João 1, se nós lá no versículo 10, vamos lá, ele diz que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra fez-se carne. Depois mais abaixo fala que ele veio para os céus rejeitaram. Mas mais em frente ele fala, mas todos quanto aceitaram, lhes deu o privilégio de serem considerados filhos de Deus. E quando a gente vai buscar Jesus, quando Jesus pregava, estava lá com os discípulos, veio algum dos seus irmãos, alguém chamou, mestre, Messias, estão a chamar a sua mãe. Ele disse que os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso quer dizer que só para aqueles que fazem a vontade de Deus é que há salvação. Porque quando os do Mateus 7:21, o Senhor disse que apartava de mim por causa do pecado, porque o pecado não é a vontade de Deus. Mas quando olhamos em Mateus 25, quando fala das noivas, ele falou que afastava de mim porque vocês não fizeram a vontade do meu Pai. Ele veio aqui para fazer simplesmente a vontade do Pai. Porque não há salvação para ninguém há salvação se não fazer a vontade do Pai. E quando você faz a vontade do Pai, automaticamente, isso é automático, você se torna filho de Deus. Porque a salvação é uma herança. A herança ninguém deixa para um trabalhador de casa. Todo pai que trabalha para ter alguma coisa, ele deixa herança para os filhos. Se a salvação é uma herança, então conseguimos entender que só aqueles que se tornarem filhos de Deus vão conseguir ter a salvação. Por isso mesmo que Jesus, ele falou para os discípulos que já não sois mais servos, agora sois filhos de Deus. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que se eles continuassem a ser servos, não poderiam ser salvos. Servo não pode ficar com herança. E a salvação é dado por herança. Herança só recebe quem é família, quem é filho. Então é importante que nós, a juventude, entendamos que precisamos nos tornar filhos de Deus, porque se continuarmos a nos contentar em ser simplesmente servos, não teremos salvação. Vamos nos dedicar, e a recomendação é muito simples para nós nos tornar filhos de Deus. É só uma: andar em obediência total à palavra de Deus. Essa é a única recomendação para se tornarmos filhos de Deus. Amém. E a Bíblia ainda diz também no livro de Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22: sedes cumpridores da palavra, não sedes somente ouvintes da palavra, mas cumpridores. Então, amados jovens, é essencial, é extremamente importante ouvir a palavra de Deus, mas acima de tudo, cumprir, pôr em prática, obedecer diligentemente. Fui para a igreja, fui para a congregação, ouvi a palavra do Senhor. Agora, aquele ensinamento que eu ouvi, que eu ouvi na palavra na igreja, que eu tenho lido na Bíblia, devo colocar em prática. Assim como como o servo disse, nos tornaremos verdadeiramente filhos de Deus quando começamos a cumprir, obedecer às instruções, os ensinamentos do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados em Cristo Jesus, assim como os servos conseguem ver, temos aqui a presença do Departamento da Juventude a nível da região e neste mesmo podcast também vamos falar sobre a atividade que teremos já no sábado. Servos de Deus, uma pergunta para todos. Eu sou jovem e os nossos convidados também são jovens, mas como nós, jovens, vamos nascer de novo? Sim, nascer de novo é fácil. Para que a gente nasça de novo, primeiramente devemos aceitar que existe
um rei, que existe um Senhor, que é o Senhor dos Senhores, que existe um Salvador, que não é só teu Salvador, é também teu Senhor. Devemos crer primeiro em Jesus, porque só quando a gente crê em Jesus é que a gente consegue nascer de novo. Mas o crer não basta. O crer não basta. Como assim? O crer tem que vir acompanhado com obras. O crer tem que vir acompanhado com mudança. Mas crer não é acreditar? Crer é acreditar. Mas não, a palavra crer não é acreditar. A palavra crer é... o acreditar está dentro da palavra crer. Crer significa acreditar e seguir com as orientações e medidas e todas as medidas possíveis naquele que você está a acreditar. Você não basta acreditar, deve seguir com as orientações daquele que você acredita. Você não basta você falar que eu quero beber água. Você tem que ir até o copo, pegar o copo e tirar a água no balde ou no bidão e colocar na boca. Porque se você acreditar só que eu vou beber essa água que está aí na mesa, tipo, temos aqui essa garrafa d'água. Quero beber água, tenho sede. A água não vai vir na minha boca e vai entrar. Eu tenho que ter práticas, tenho que ter obras. Amém. Servo de Deus, desculpa. Quando nós olhamos na Bíblia, ainda servo de Deus faz a menção que todo aquele que crê Exato. será filho. Exatamente. Todo aquele que crê. Sim. Partindo do pressuposto que quando a palavra de Deus vem falar de crer, ele está falando que você vai obedecer tudo. Mas não é simplesmente obedecer, Não. é só mais nascer de novo. Uma coisa é, nascer de novo é necessário. Por quê? Porque você não tem como ser filho. Vamos lá entender. Não temos como ser filho se não nascer de novo. Você, nesse momento, nós vemos uma vida de pecado. Nós vemos uma vida carnal. Vamos lá. Então, para você nascer espiritualmente, você precisa morrer primeiro a carne. Precisa morrer com Cristo e depois ressuscitar com Cristo. Como um jovem pode morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo? É por intermédio do batismo. É por Quer intermédio dizer do que são batismo. 3 processos. Exatamente. Crê, Tens que... Não. Quando você crê, primeiro tens que crer. Sim, e depois de crer. Tem que ser E batizado. depois de ser batizado. Você vai ter uma nova vida agora. Oh, aleluia. Quando você tem uma nova vida... quando falamos de nova vida, porque assim, muitos confundem ser batizado e entrar na água. A diferença de ser batizado e entrar na água. Quando falamos de batismo, não é ser mergulhado na água e... Não, batismo não é só ser mergulhado. Porque há muita gente que são mergulhados, mas não nasceram de novo. Eu posso pegar agora, não sei, aí numa praia, numa piscina, e mergulhar é o servo conde. Não vai nascer de novo. Mas o que é que vai identificar que o servo conde nasceu de novo? São exatamente as obras, porque ele fala que as coisas antigas se fazem que morrem, eis que tudo tudo se faz novo. A Bíblia diz que servo de Deus, se desculpa. tudo se faz novo, espera só, servo senhor. Amém, amém. Se tudo se faz novo, é necessário que as coisas antigas ficam mesmo atrás. Mas a gente vê pessoas que dizem ser batizados, mas não há mudança neles. Vivem conforme viviam normalmente no pecado. Então não pode alguém que se foi batizado, porque ser batizado é viver uma nova vida em Cristo Jesus. É você falar é você negar a si mesmo e assumir agora a identidade de Jesus, porque é a identidade de Jesus que identifica que você nasceu de novo. Quer dizer, o teu eu já não pode valer. Quer dizer, a tua vontade já não vale. Agora que vale em si é a vontade de Jesus. Por isso Jesus falou, eu não vim fazer nada, eu não vim fazer a minha vontade. Eu não vim aqui porque eu quero. Eu não prego porque eu quero. Eu não andei em todos os lados a pregar a palavra, a operar milagres porque eu quis. Mas porque isso aqui foi a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. E é a vontade, é você seguindo a vontade daquele que enviou Jesus. Por intermédio de Jesus, que você nasce de novo. Isso agora já não é mais... Não, agora é quadridimensional. 4 vezes grande. 4 vezes grande. O Senhor vai Aqui o operar. assunto está sério, o assunto Amém, está sério. Senhor. Louvado seja o Senhor, amados em Cristo Jesus. Por favor, escrevam para nós no número 921 18 38 06. Repito, 921 18 38 06. Amado servo de Senhor, o Departamento da Juventude a nível da região vai realizar um culto da juventude.
E quero aqui que traz um pouco de abordagem de como será o culto da juventude, quais são as expectativas que os servos de Deus têm aqui para o culto da juventude, líder da região de Luanda da juventude. Amém, servo de Deus. Amada juventude, reiteramos o convite a todos os jovens a nível de Luanda que venham no dia 10 participar desse mega grande culto, em que teremos uma palavra muito poderosa, e que será, o preletor será o reverendo arcebispo Dr. Pedro da Silva, e que o tema será a importância da juventude no Evangelho de Cristo. Então, como juventude, por isso é que estamos até esse podcast ligado realmente à juventude. Como juventude, nós temos uma grande responsabilidade. Como juventude, nós temos a grande responsabilidade de levar o Evangelho, de espalhar o Evangelho. Por isso é que nos reuniremos aqui no sábado para estar em conjunto, ouvir uma palavra muito poderosa e finalmente começamos a alinhar o nosso comportamento, o nosso caráter, nos alinhamos corretamente para cumprir verdadeiramente o papel que nos foi comissionado de levar o Evangelho. Jovens, o Senhor disse na sua palavra, jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Então, nós somos, como juventude, nós somos fortes. Nós temos energia, temos vigor. Mas, acima de tudo, temos Deus. E esse mesmo Deus nos chama do dia novo para estarmos aqui presentes numa mega atividade em que aprenderemos muito da parte do Senhor, onde receberemos instruções para levarmos esse Evangelho, para espalharmos o Evangelho de Cristo nos 4 cantos desse país. Porque não é só Luanda, vai ser em todas as províncias, porque conhecemos que o nosso Deus é poderoso. Então, dia 9, amados jovens, o convite está estendido, venham, vamos ter um culto, uma palavra muito poderosa, porque também a palavra do Senhor diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então estaremos em união, estaremos em comunhão, na partilha da palavra, na partilha do pão, com todos os jovens de diversas denominações cristãs. Todo jovem, a igreja está aberta. Venham, vamos ter uma palavra muito poderosa, vamos ter um culto muito abençoado da juventude, porque precisamos pegar as nossas pastas, calçar o Evangelho, calçar o cinto, o Evangelho as sandálias do Evangelho, o cinto, as armaduras, e sair por esse canto, e sair por essa Luanda, anunciar Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador. Amém. Servo João do Cala, estamos aqui a falar do estado da juventude em Angola e também sabemos que o Departamento da Juventude a nível da região está a preparar uma grande atividade que será no sábado. E como está a ser a preparação desta atividade? Amém. Dizer que a preparação da atividade está a ser segundo a vontade do Senhor, porque a Bíblia diz em Provérbios que o homem planeia, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Então essa atividade, nós estamos dependendo inteiramente do mover das mãos do Senhor. Sei que o Senhor fará graça, essa atividade vai se realizar segundo a vontade do Senhor. E no tocante ao tema da atividade, que é a importância da juventude no Ministério Santo do Senhor, são muitos jovens que se calhar não conhecem qual a importância que eles têm na obra do Senhor. Então eu convido todo jovem a se fazer presente, independentemente da religião, independentemente da crença. Convido-lhe a estar aqui no dia 9, já sábado, dia 9, no horário das 10 horas, a partir das 10 horas nós estaremos aqui para podermos avançar com a obra do Senhor. Então, se você tem dúvida ou se você quer participar, venha, não vacile, o convite é extensivo para todos os jovens, porque o Senhor vai falar alguma coisa para ti, sei que alguma coisa o Senhor vai falar também para mim. Então esse convite é extensivo, não importando religião, não importando crença, não importando raça, tribo, etnia. O Senhor convida a todos os jovens, porque nós sabemos que jovem é a força motriz de uma nação, é a força motriz de uma sociedade, é a força motriz da igreja. Então o Senhor confia-nos como jovem para podermos levar o Evangelho de Cristo avante. Servo Manoel Vidal, ele que é o responsável adjunto da juventude a nível da região de Luanda.
quais são as expectativas que a juventude da região de Luanda tem para com essa atividade? As expectativas são muito grandes, porque até um tempo atrás a nossa expectativa só atingiam a dimensão tridimensional. Mas agora, para essa atividade, já não atingiu a dimensão tridimensional, porque achamos ser pouco. Amém. Olhando para o nível de quem vai anunciar a palavra, não, tridimensional é pouco. A nossa expectativa é que ela seja quadrimensional, e vai ser quadrimensional. Então, você que está do outro lado a nos assistir, por favor, o tema é muito pertinente. Tenho a certeza absoluta que Deus vai falar nessa atividade. Tenho certeza absoluta que virá uma mensagem muito tenebrosa. Tenho a certeza absoluta que depois da atividade, não, Servo Conde, a juventude vai ser transformada. Bem transformado. A juventude vai ser renovada. Muito renovado. A nuvem do Senhor vai descer sobre este lugar. Oh, E o Senhor, Ele mesmo vai falar. em nome de Jesus. Por isso, eu convido todos jovens, e não só jovens, todos aqueles que precisam aprender a sua importância Como jovens. como jovem no Ministério Santo de Cristo. Venham. Venham. Vai ser sério. Porque o Senhor já deu mensagem. O Senhor, Ele conhece melhor que ninguém o coração daqueles que vão estar nessa atividade. E é importante trazer que não só estará presente membros do Ministério de Arrependimento e Santidade da região Luanda, mas teremos aqui ainda membros de outras igrejas, outras denominações religiosas e membros do Ministério de Arrependimento e Santidade, se calhar, de outras regiões também. Porque esse ensinamento vai ser de grande valia para todos nós. Porque precisamos endireitar a nossa conduta. Precisamos nos posicionar como jovens que trazem avivamento dentro da obra do Senhor. Porque está escrito: vós sois jovens e sois fortes, por isso que já venceste o maligno. Ele não está falando que vamos vencer. Ele falou que já vencemos. Se calhar aqui a gente nos pergunta, se calhar aqui a gente nos pergunta, olhando para a juventude, por que até agora não conseguimos alcançar todos? Por que até agora não conseguimos alcançar todos? Se calhar porque até o momento a juventude ainda não conseguiu entender qual é a sua importância no Ministério Santo de Cristo. Eu tenho a certeza que depois dessa atividade, que a juventude conseguir entender a sua importância no Ministério Santo de Cristo, a Angola vai pegar fogo. Vai ser sério. Vai ser muito sério. Amados jovens que nos acompanham nesta tarde, a juventude fez aqui um convite a todos que nos acompanham. Não falta neste culto. Vai ser um culto muito tremendo, vai ser um culto muito poderoso. Então, você que nos acompanha, és o nosso convidado deste culto. Os amados poderão ligar para participar deste culto para o contato 921 1838 06. Repito, 921 1838 06. Os amados poderão ligar para este número e o servo responsável por esta área vai atender os amados e vão vir aqui no altar sede provincial do Kazenga para participar deste culto já neste sábado, dia 9. Por favor, não percam, porque vai ser muito bom. E dizer que o Departamento da Juventude amanhã estará na Rádio Escola Sintonia 88.5 para trazer a mensagem do Senhor e também fazer o convite para a juventude. Então convidamos todos a acompanhar neste mesmo canal do Facebook e YouTube Arrepende de Luanda. Amados servos do Senhor, qual é o conselho que deixam para a juventude que nos acompanha?
Amém, servo. Qual é o conselho que deixamos para a juventude da região de Luanda? Primeiramente, jovens. Temos muitos jovens cristãos, muitos jovens que conhecem a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, muitos jovens que fizeram a teologia, que dominam a palavra do Senhor de forma esplêndida, excepcional. Mas um dos grandes problemas, jovem, que precisamos começar a erradicar, é necessário conhecer a palavra do Senhor, é necessário saber manejar. Mas acima de todas as coisas, precisamos ter intimidade com o dono da palavra. Precisamos de ter intimidade, conhecer o Criador dela. Precisamos de ter um casamento, uma aliança com o dono da palavra, que é Deus. Porque, amados servos, em alguns dias, enquanto preparava esta mensagem, eu vi jovens em que do livro bíblico, dos mais conhecidos, são os Salmos. E eles citavam muito, eu via muito a citar os Salmos 23. Salmos 23, jovens de todas as denominações, jovens até estão no pecado sexual, jovens a pecarem tanto, eles cantarolavam os Salmos 23, que dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me pastos verdejantes, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei, porque o teu vale e o teu cajado estará comigo. Eles cantavam verdadeiramente, mas eu olhava para estes jovens, eu olhava para a conduta deste jovem que cantarola esse salmo, e ele achava uma oração muito poderosa, esse salmo é muito poderoso. Ele cantarolava esse salmo, só que ele não entendia a verdadeira essência. Que eu posso dominar a palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse, eu posso conhecer todos os salmos, ler o salmo completo, repetir o mesmo salmo 100 vezes, que se o principal elo, que é Deus, você não estiver de acordo com a palavra do Senhor, é zero. Você vai ler 100 vezes, vai te cansar, o inimigo vai te brincar. Então, jovem, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos cantarolar os salmos, mas vamos obedecer. Porque se os jovens não obedecerem a palavra do Senhor, ainda que o jovem leia os Salmos 23, o Senhor nunca vai ser teu bom pastor. Deus nunca vai ser o bom pastor de um jovem desobediente. Deitar em pastos verdejantes, você nunca vai deitar em pastos verdejantes se não obedecer a palavra do Senhor. Porque o Deus é que te dá tudo, Ele é chamado, Deus é chamado Jeová Jireh, o provedor. Então, se você não obedece a palavra dele, você não vai deitar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da morte, vais andar, se não obedecer a palavra do Senhor, vais andar em vales da morte, e a morte vai te pegar, porque você não obedeceste. Então, jovens, precisamos obedecer a palavra do Senhor, para que Deus se torne o bom pastor. O conselho é obediência, obediência, obediência à palavra de Deus. Obediência estritamente a Deus. A Bíblia fala de muitos jovens, a Bíblia tem muitas características de muitos jovens. Devemos pegar essas características que avaliamos o nosso ser com Cristo. A Bíblia nos fala de Daniel, a Bíblia nos fala de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que apesar da diversidade, jovens precisamos que apesar da diversidade das tentações, eles não negaram a Deus. Então, uma das características, um conselho jovem, precisamos de ter fidelidade extrema a Deus, obediência a Deus, temor a Deus, fidelidade extrema a Deus, como Sadraque, Mesaque, Abdinego e Daniel tiveram. Precisamos de ser fiéis à palavra, como José. José foi fiel e perdoador. Jovens, porque o jovem, por ser forte, guarda muito rancor. Quando tem o coração está saudável, consegue guardar. Precisamos de ser perdoadores como José, que mesmo sendo vendido pelos irmãos, ele perdoou. Precisamos de ser fiéis como Daniel, como o Sadraque e Mesaque. Precisamos de ser perdoador, fiéis à palavra, fugir do pecado como José fez. Precisamos de ser fortes e corajosos como Josué foi, ao ponto dele dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos de ser
justo e inculpe como Daniel. Precisamos de ser obedientes à palavra do Senhor como Noé fez. Mesmo lhe mandado, vai construir uma arca, sem saber o porquê, Noé construiu, obedeceu durante 120 anos. Então, jovens, não podemos, um conselho, não podemos questionar Deus. Ninguém pode questionar Deus, nenhum jovem pode questionar Deus. O porquê que tu a passar? Você obedece. Se Deus te permitiu passar por provações, se Deus te permitiu passar por tentações, você obedece à palavra do Senhor. O único e exclusivo conselho que eu posso deixar para a juventude: obedece à palavra do Senhor, porque até o nosso Senhor Jesus já disse: o meu alimento, a minha comida é fazer o único e exclusivo a vontade de Deus. Esse é o único conselho que eu posso deixar para a juventude. Em poucas palavras, a evangelista Hilda Clara Lobato disse que a juventude simplesmente deve obedecer ao Senhor. E disse que obediência a Deus e somente a Deus. Amém, servo do Senhor. Serve uma novidade o responsável adjunto do Departamento da Juventude a nível da região de Luanda. Qual é o conselho que deixa para todos aqueles que nos acompanham nesta hora? Sim, como dizia, diz o seguinte: cheguemos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, eu aqui vou aconselhar os jovens, vamos procurar ter um coração, né, consciente do pecado. Vamos procurar ter a certeza da fé que nós temos no Senhor. Vamos nos aproximar ao Senhor. Vamos lá, vamos confessar o nosso pecado, porque está escrito que todos nós pecamos e é importante. Se tu nesse momento se sentir pecador, é importante isso. Mas não sinta que não há mais um lugar para que tu possas se refugiar, porque o nosso refúgio está lá no alto, onde está o Criador dos céus e a terra, que é o nosso Deus. Se tu confessar o seu pecado, diz em 1 de João 8 em diante, se confessar o nosso pecado, Ele é justo e fiel para poder nos perdoar. Confessa o seu pecado ao Senhor. O bom é que tu deves reconhecer que és pecador, mas não esqueçamos da obediência, porque sem a obediência não há salvação, sem a obediência não há nada para que tu possas voltar ao Senhor. Vamos ser obedientes, porque só a obediência me garante salvação. Muito obrigado. Amém. Servo João Lucala, responsável do Departamento da Juventude do Altar, sede provincial do Cazinga. Qual é o conselho que deixa para todos aqueles que nos acompanham nesta hora? Amém. O conselho que eu deixo a todos os jovens que nesse momento acompanham-nos é que devemos aplicar o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2:22, que devemos fugir às paixões do mundo, pois sabemos que o mundo tem muitas coisas para proporcionar à juventude. Devemos fugir os desejos da mocidade. Sabemos nós que a mocidade é uma fase na qual a juventude está muito empenhada em buscar muitas coisas que não agradam a Deus. Sabemos nós que a juventude é que tem a força, vigor. E o Senhor está pedindo o vigor e a força da juventude, que é para poder trabalharmos na sua obra. Porque nada adianta nós somos jovens e dizemos que nós somos intelectuais, sábios, mas não fazemos a obra de Deus, pois na qual, sem a obra de Deus, se não fazemos a obra de Deus, se não seguimos em Cristo Jesus, se não temos Cristo Jesus como nosso Rei Salvador, nada vai adiantar nossa sabedoria e inteligência, nada vai adiantar o que nós conquistamos na juventude. Só teremos ganho se formos jovens integrantes na palavra de Deus. Só vai adiantar nossa juventude, vamos ganhar se nós formos jovens
que obedecem à palavra de Deus, pois a obediência nos leva à conexão a Deus. Isso não está a dizer que devemos ser jovens puros, íntegros, assim como que os jovens que se achegam a Deus, assim como Tiago, ele se achegou a Deus. Devemos ser jovens, íntegros na palavra de Deus, jovem que marca a diferença, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego marcaram a diferença na sua geração. Devemos ser jovens que andam integramente, fielmente com Deus, assim como Enoque andou com Deus. Devemos ser jovens que fogem da aparência do mal, assim como José fugiu da aparência do mal. Devemos ser jovens que se aproximam de Deus, que praticam a sua vontade, que não dão espaço ao diabo, assim como o apóstolo Paulo disse que não dá espaço ao diabo. Devemos ser jovens exemplares na nossa forma de viver, de andar, de pensar na nossa sociedade. Devemos ser jovens exemplares, íntegros na palavra de Deus. Devemos ser jovens que obedecem, cumprem a palavra de Deus, corajoso, assim como Timóteo foi, como o apóstolo Paulo encorajou a Timóteo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amados em Cristo Jesus, conseguimos aqui entender qual é o estado da juventude em Angola. Dizer aos amados que este tema não para por aqui. Estaremos amanhã, segunda-feira, às 23 horas e ponto, ao vivo, a partir deste canal Arrepende-te Luanda. Então, amados em Cristo Jesus, falou para vocês como apresentador, irmão Conde Josué. Na técnica está evangelista Inácio Gabriel Daniel, servo Jean Pim, servo Carlos. Este é a equipa que trabalhou para a transmissão deste podcast e contamos com vocês. Shalom, shalom, prepara um caminho porque o Messias está a voltar.